Olá, buenas tardes. Sejam todos bem-vindos aqui ao Conhecer e Despertar. Sejam bem-vindos também a essa tarde de bate-papo que vai ser bem legal com o João Barreto, que é uma pessoa que eu conheci muito recentemente. Duas semanas, mais ou menos, que a gente tem se falado através da minha amiga Patrícia Ordini. Ela está fazendo um curso junto com o João Barreto. E ela falou, Roberta, você vai gostar de conversar com ele. E aí eu chamei e falei, vamos conversar numa live? E ele topou. E eu estou aguardando aqui João entrar. Quem está como pode melhorar? Porque no caso esse Instagram era meu. Quem está nesse como pode melhorar? Sejam bem-vindos aí. Deise, Odete, o Emerson, Amanda, Valéria. Ah, é meu marido Oscar. Ei, Flávio, que bom que você está aqui também. Que honra ter meu marido numa live, gente. Estou esperando aqui o João entrar, tá bom, gente? Ele ainda tá ensaiando aí esse uso das tecnologias. Estou com obra aqui em casa, as cachorras estão doidas por causa da obra, então nós vamos ter alguns ruídos. E o nosso tema de conversa, ei Valéria, nosso tema de conversa aqui hoje é terapias e autodescobrimento. Eu vou dar uma pausa só aqui, gente, que eu vou mandar o link da palestra no grupo do WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Sei. Pronto, gente, voltei. Só tava compartilhando o link lá no grupo. Lar Espírita Maria Dolores. Boa tarde, Odete Maria. Vou aproveitar o sotaque. Camila, Vivi, sejam bem-vindos aí, todo mundo que tá chegando. Ei, Camila. Dá tempo, gente, tem um aviãozinho aí embaixo, dá tempo de, enquanto o João não chega, de convidar, mandar para algumas pessoas, convidar para elas irem assistir, porque a ideia de hoje é a gente conversar sobre talvez seja a real função das terapias, que é fazer a gente olhar para a gente mesmo e se descobrir, se conhecer, né? Porque a gente quer essas terapias, a gente quer cura, a gente quer milagre e a vida não vai ficar estendendo um tapete vermelho pra gente o tempo todo, com lá no final do tapete vermelho pão de queijo com um cafezinho, né? Quem dera. Ia ser muito bom se assim fosse, mas não é. E aí a gente vai se conhecendo para ir trabalhando essas questões em nós, né? Ei, Dani, boa tarde. Vai me falando aqui, eu não sei como é que tá lá pro João, já fui mexer com ele no WhatsApp, mas ele não apareceu por lá. Escreve para mim nos comentários quais terapias vocês já fizeram. Tipo assim, terapia tradicional, clássica, com psicólogo, reiki, massagem terapêutica, EMA, curumins. Escreve aí pra mim nos comentários o que vocês já fizeram. Eu já fiz, gente, deixa eu falar com vocês. Terapia, foi a primeira coisa que eu fiz foi, né, psicoterapia com um psicólogo tradicional, e isso foi em 2005, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu tive contato com terapia. E
E para mim só existia psicólogo mesmo, não sabia de nada dessas coisas que eu sei hoje não. Boa tarde. E depois disso, olha só, constelação familiar já fiz, massoterapia já fiz, sessões de coaching já fiz, mesa radiônica, terapia corporal, terapia ayurvédica. O que mais? Vocês já fizeram alguma dessas coisas? Escreve aí pra mim, gente. Deixa de preguiça, põe aí nos comentários o que vocês já fizeram de terapia. Terapia quântica, reiki, roda de fogo sagrado, dança circular, acupuntura. 11, deram 11 aqui das que eu tô lembrando, né? Aí a Valéria colocou aí assim, olha, psicólogo, reiki, acupuntura, shiatsu, massoterapia, constelação, respiração holotrópica. O que é isso, respiração holotrópica? Floral, 12. Imersões, já fiz, participei de várias. A Vivi tá colocando aí, ó, tradicional, reiki à distância, florais e cura quântica à distância. Com Alde, eu acho, né, Vivi, que você tá lá no grupo. Eu só vou ver se o João deu sinal de vida no zap, tá, gente? Só um minutinho. Tadinho, o João tá me esperando lá no WhatsApp. Agora ele vai entrar. Auriculoterapia também, 13. Florais de Bar. O trabalho da Aldenor é muito lindo mesmo. Agora, o que eu quero dizer é assim, olha pra você ver, das terapias que eu estou lembrando, eu já fiz 13. Fora cursos, né, que a gente faz, que são bem intensos em nível terapêutico mesmo, né? Quem já fez o curso aí, o Despertar do Buscador, sabe que é um curso em nível terapêutico, né? Aí o João entrou. Vou esperar ele entrar aqui pra gente... Ô, João, eu te enviei uma solicitação aí você aceita aí. Olá, tudo bem? Oi, João! Você já... Aí não sei se em Portugal tem uma palavra assim que chama pegadinha. Você sabe o que significa pegadinha? Não. Pegadinha aqui pra gente no Brasil é tipo assim, você caiu numa cilada. Ah, isso Então é ruim. você caiu numa cilada, a gente só quer escutar o seu sotaque durante 1 hora. Tá Pode falar tudo tudo bem, que você quiser. tá tudo bem. Não é por aí. Seja bem-vindo aqui. Obrigada. É uma honra falar com você. É uma Primeiro, honra porque muita conversa. eu tenho um amor muito grande pelo seu país. Eu estive aí em 2016 passeando, fui muito bem acolhida, conheci lugares lindos, tenho muita vontade de voltar. E Patrícia Ordini, que está fazendo o curso com você, do Viva Sei, Segunda, é do Viva Segunda, não é que vocês estão fazendo sei, juntos? sei, sei. É, Ela me falou, Roberta, você tem que conhecer o João, na hora que ele abre a boca para falar lá, todo mundo fica encantado. Você tem que conhecer o João. E aí ela me passou o seu Instagram, eu entrei em contato com você. tudo bem, E ainda aí eu bem. queria que você falasse um pouquinho de você, para a gente poder começar a nossa conversa aqui.
Ok, o que é que eu posso dizer sobre mim? Olha, sou do Alto Alentejo, do Nordeste Alentejano, tenho 58 anos, sou um ex-militar que um dia descobriu o Reiki porque estava numa ponta, uma ponta da vida, digamos assim, já bem mal, e graças ao Reiki eu comecei a fazer um caminho diferente. E comecei a ver a minha vida sobre uma perspectiva muito diferente daquela que via até então. Como vocês sabem, um militar é sempre uma pessoa muito formatada, que cumpre ordens, executa ordens e manda executar e não mais que isso. É muito racional. E a partir do momento em que eu comecei a ver a outra parte do ser, eu comecei a ver que a minha vida era muito mais que aquilo. E que a minha missão ali estava a terminar, eu estava quase no topo da minha carreira. Quando foi em 2011 que eu conheci o Reiki, eu estava praticamente no topo já. Faltava um bocadinho só. E em 2012 já estava mesmo no topo e fui convidado a sair porque já tinha cumprido a minha missão e passar então para fazer outro tipo de missão num órgão agregado às Forças Armadas, mas mais de caráter social. O que para mim foi uma ponte interessantíssima porque foi aí que eu comecei a olhar para as pessoas de outra forma. E comecei-me a transformar não só graças ao Reiki, como também graças a esta nova missão que apareceu. Entretanto, em 2014 eu achei que já não fazia muito sentido e comecei a ser terapeuta a tempo inteiro. Comecei-me a dedicar mais ao autoconhecimento, ao meu conhecimento, ao meu crescimento como ser. E comecei a fazer outro tipo de formações. Eu fiz formação em radiestesia, depois mais tarde fiz formação em mesa radiónica. Foi um conhecimento de uma energia diferente, mas que em determinada altura da minha vida foi muito importante, porque veio resolver muitas questões que eu de outra forma não tinha ainda ferramentas para lá chegar. Intensifiquei muito o Reiki. Nunca quis ser mestre de Reiki, digamos assim, até 2015. Em 2015 foi quando eu decidi que afinal eu gostava de formar pessoas no Reiki. Então eu decidi, foi a única vez que eu pedi à minha mestre, a Bertila Ribeiro, fazer o nível de Reiki, que era fazer o mestrado, fazer o 3D, digamos assim, que é aquele que nos permite dar formação. E ela ficou a olhar para mim e disse: João, a primeira vez que tu me pedes um nível. E eu disse: sim, mas agora faz sentido. Eu já ando há mais de um ano atrás de ti para tu fazeres, mas não me fazia sentido. Não tinha que ser. Eu nunca corri atrás de títulos. Eu nunca corri atrás de níveis. Nunca encarei o Reiki como um caminho de poder. Encarei o Reiki sempre como uma ferramenta para a vida, para me ajudar a mim e para ajudar as pessoas que chegavam a mim. Ponto. E para ganhar mais consciência sobre aquilo que eu era, para ganhar mais consciência sobre aquilo que os outros eram, porque depois o Reiki veio abrir muito aqui o meu interior, veio me permitir sentir muitas coisas e depois intensifiquei a meditação, comecei do nada a desenvolver atividades de Reiki e meditação em grupo, tive um espaço em que divulgava e fazia atividades, até que começou a não me fazer sentido e eu libertei esse espaço. Intensifiquei mais a formação e voltei a fazer a formação integral de Reiki com aquele que é o presidente da Associação Portuguesa de Reiki em Portugal, João Magalhães. Fiz todas as formações com ele. Comecei a fazer formação de Karuna também, até chegar ao mestrado. Ou seja, aqui já era com um fim, que era fazer também formação de Karuna. E tudo isto veio abrindo cada vez mais o meu caminho interior. Que era aquilo que eu mais queria, era descobrir a minha essência, a minha base. Aquele núcleozinho que fazia com que eu brilhasse aqui dentro. Entendes? E que me possibilitasse a mim ajudar mais e mais, de forma eficiente, cada ser que chegava a mim. Porque se eu me capacitasse, eu era capaz de chegar mais longe à pessoa. E isto era importante para mim, porque eu via tanta gente que estava menos bem e que está menos bem e que vive no medo e que se esconde atrás de coisas que às vezes são crenças, são
umas instituídas pela comunicação, outras instituídas pela vida. Muita gente aqui, neste momento então que estamos com esta pandemia, né, se esconde atrás de crenças que lhe impõem. E isto para mim era drástico. E eu tinha que fazer alguma coisa por isso. E agora, ultimamente, antes de conhecer o Empreender com Certeza, na prática, eu descobri que no teu país havia mais gente que afinal iria se cruzar comigo. Porque apareceu uma mestra que é da turma da Cláudia, da minha esposa, e apresentou-nos uma terapia que é a TFT, Terapia pelo Campo do Pensamento. Então nós fizemos formação com ela e descobrimos uma ferramenta espetacular e começámos a desenvolver também esta parte, ou seja, mais uma ferramenta para dar crescimento e para resolver questões. E depois aparece o convite da Patrícia para chegar a ti e apareces tu. No fundo, o mundo está a abrir de uma forma que tudo fica mais perto. E eu consigo perceber, eu conheço pouco do Brasil, do Brasil o que eu conhecia era o que aqui era transmitido, eram as novelas, e houve uma novela vossa que eu adorei, que era o Pantanal, pelas paisagens, por toda a envolvência, eu adorei. Pronto. Mas pouco mais, eu não conhecia o estilo de vida, não conhecia a forma como as pessoas se movimentavam. Tenho uma amiga minha brasileira, mas já cá está há muitos anos. Segundo eu sei, é a minha alma gêmea. O basta porque é um desafio grande na minha vida, e é um desafio grande na minha vida, agora mais calma, mas já foi de impacto grande. Portanto, toda esta abertura me veio mostrar que afinal eu estou a caminhar para onde quero. A caminhar não só para ajudar todos, mas para me ajudar a mim, primeiro. Porque se eu me ajudar a mim, eu consigo ajudar toda a gente. E não é que eu tenha como missão salvar o mundo, não. Eu não tenho que salvar o mundo, eu não tenho que salvar coisa nenhuma, eu só tenho que passar a mensagem. E se eu passar a mensagem de uma forma verdadeira, e se calhar foi isso que encantou a Patrícia, porque eu falo de dentro e digo aquilo que sinto e olho nos olhos e digo aquilo se calhar que tu precisas de ouvir sem ter consciência disso. Eu não tenho que ter. Eu só tenho que me permitir ser. Porque se eu for, tu és, nós somos, e quem está à nossa volta ganha com isso. E é isso. E no fundo este sou eu, simples como sou, aqui como estou no meu espaço onde trabalho, a sala que eu adoro, que permite a nossa criatividade, e estamos aí. O que é que tu queres saber mais sobre mim? Fala. Eu percebi que eu sou apaixonada por esse sotaque. Eu percebi que o universo é mesmo incrível nesse dom que ele tem de aproximar as pessoas por afinidade, né? Porque quando você fala dessa questão de não salvar ninguém, e de como a terapia, e especialmente o Reiki, fez que você se olhasse, se percebesse, isso é algo que eu tenho tentado falar muito com as pessoas. Porque eu percebo que as pessoas vêm para esse mundo do desenvolvimento humano, as pessoas vêm para esse mundo querendo milagres, né, João? Querendo que nunca mais existam dores. Eu tenho, às vezes, as clientes falam assim, oh meu Deus, eu já fiz constelação familiar, tem não sei quantos tempo que eu tô com você fazendo psicanálise, e ainda acontece coisa ruim, eu ainda desequilibro. Eu falei, olha, não é porque a gente descobre esse mundo que a vida vai falar assim, agora você é meu escolhido e nada vai acontecer na sua vida. Eu lembro do filme Procurando Nemo, tem uma hora que a Dory fala assim, o pai procurando Nemo, e ele fala assim, eu só não queria que nada acontecesse com ele. E aí ele fala assim, a Dory fala com ele, mas se nada acontecesse com ele, nada ia acontecer com ele. E eu fico pensando, a vida não ia acontecer. Então, às vezes, a gente entra nesse universo das terapias, achando que vai encontrar o sossego eterno, a paz eterna, e quem a gente encontra? A gente encontra a gente mesmo. Talvez seja melhor que encontrar o sossego, não é, João? É verdade, porque quando tu começas a explorar o teu caminho interior,
E eu gosto muito deste termo caminho interior, porque eu costumo associar o caminho ao caminho de vida que nós fazemos. É no caminho que tudo se define. E é no caminho que tu percebes quem tu realmente és. E quando tu transmites ao outro aquilo que vai aqui dentro, tudo aquilo que o outro ouve é a tua verdade, é a tua autenticidade. Porque quando tu falas sem ser de dentro, tu falas eventualmente aquilo que a pessoa quer ouvir. E não é aquilo que a pessoa precisa. A pessoa precisa da tua verdade. E a tua verdade vem nua, vem crua, vem despida de títulos, vem despida de conceitos, vem despida de ideologias. É a tua verdade. E isso é o que mais me encanta, porque quando nós fazemos um monte de formações e seguimos um monte de gurus e seguimos um monte de mestres, cada um tem a sua forma de ver o mundo. E tu tens a tua e eu tenho a minha. E está tudo certo. Porque se eu aceitar a tua verdade e tu aceitares a minha verdade, nós estamos a comunicar. Se eu quiser impor-te a minha verdade e tu me quiseres impor a tua, nós estamos a querer sobrepor-nos ao outro. E isso já não é divino. Já não vem do teu coração. E é isso que muita gente às vezes falha. Porque quer impor a sua verdade. O que é verdade para ti não é verdade para mim. E o que é bom para mim pode não ser bom para ti. E cada um de nós tem que saber fazer o seu caminho da forma que lhe faz sentido. Da forma que a sua alma lhe pede. E muitas vezes não te apetece fazer o caminho. E tens esse direito. Muitas vezes apetece-te parar. Parar, olhar, refletir. O que é que eu estou a fazer? Isto é aquilo que eu quero ou aquilo que os outros querem? Por onde é que eu estou a ir? É aquilo que me faz sentido ou é aquilo que faz sentido a alguém? Para, olha para ti. Sente-te. E é aqui que tu voltas outra vez ao teu centro, à tua base, à tua essência. E percebes e ajustas-te. Voltas outra vez a descer a escada. Para que possas fazer a subida outra vez de uma forma mais consciente, mais verdadeira, mais autêntica, sem te julgares, percebendo o que é que foi menos bem, o que é que não foi, o que é que tens que modificar, o que é que deixou de fazer parte, o que é interessante, o que é que não é. E como tu dizias há pouco, as pessoas querem que nós façamos milagres. Sim, grande parte das pessoas às vezes pensam que têm no ombro um botãozinho que nós chegamos lá e clicamos e está resolvido. E eu costumo dizer uma coisa que sempre senti que devia comunicar por aí, que é: o milagre não acontece nas tuas mãos. O milagre acontece no teu coração. E quando tu permitires que esse milagre acontece, ele vai acontecer. Porque não sou eu que faço magia, és tu que fazes magia. Não sou eu que te curo, és tu que te curas. Não sou eu que te ponho feliz, não, és tu que ficas feliz. Quando tu te permites. E aqui está a verdadeira magia. Aqui está o verdadeiro sentido da vida. Independentemente do mundo que tu possas ler, estudar, formar-te, independentemente das viagens que tu faças, isso é indiferente. Se tu não souberes o que tens dentro de ti. Porque se tu não souberes o que tens dentro de ti, estás constantemente a formatar. E nós temos que desformatar. Temos que chegar à base. Isso, para mim, é super importante. Esse desformatar. Eu fico pensando que a vida, ela está sempre criando formas para depois abandoná-las para gerar outras formas, né? Tipo uma lagarta que vai criar outra forma, ou então esses insetos, até répteis também, né? A cobra que deixa sua casquinha e vai viver um novo ciclo, um novo momento, né? Para a gente também seria interessante observar essa questão dos ciclos, né? Porque às vezes você fala assim de fazer cursos, fazer, às vezes a gente não está precisando de pôr mais nada para dentro, a gente está precisando de abandonar algumas formas, não é, João? É assim, o essencial é que nós
consigamos entender que tudo se transforma. E nós, o nosso corpo está em constante transformação. E nós queremos estar tão despertos para tudo o que está à nossa volta que não olhamos para uma coisa tão simples como é a renovação das nossas células. A renovação do nosso ser. Porque isso é o mais importante da vida. É nós percebermos que aqui dentro há uma transformação constante. Aqui dentro há um mundo novo que surge a cada momento. E que é isso que permite a nossa evolução. Mas nós estamos tão focados em olhar para o outro e perceber o que é que acontece no outro, que nos esquecemos de nós. E quando ganhamos esta capacidade de virmos dentro de nós e começarmos a olhar para aquele que é o nosso diamante e começarmos a perceber a quantidade de poeira que ele tem em cima e tivermos a coragem de ir limpando, tirando camadas de lixo que está, de porcaria que já não faz sentido, de informações que nos descarregam em cima que não têm nada a ver connosco, mas que estão ali a incomodar. Um dia tu vais descobrir que o teu coração, o teu diamante, brilha e está polido. Está na sua verdadeira essência, consegue-te mostrar todas as suas faces, no seu máximo poder. E quando tu brilhas, tudo à tua volta brilha. Porque tu permitiste que essa transformação fosse consolidada. É como tu construís uma casa. Primeiro tu arranjas o terreno, cavas os alicerces, fazes uma base sólida, constróis os pilares, começas a fazer o telhado e então forras as paredes. E quando olhas, tens uma casa magnífica como tu desenhaste. Se começas a casa pelo telhado, ela vai cair e nunca vai ser a tua casa. Então, a maior parte das pessoas quer mudar tudo o que está à sua volta. Mas esquece de construir a sua casa. De construir e cuidar do seu jardim. Porque nós só conseguimos cuidar do jardim de alguém se o nosso estiver plenamente florido. Se as nossas flores estiverem vivas, lindas. Então qualquer pessoa que olhe para ti, percebe, eu posso entregar o meu jardim a esta pessoa que ela vai cuidar dele. De outra forma, fica impossível. Como é que tu vais cuidar do jardim de outro se o teu está meio abandonado? Como é que tu vais cuidar de alguém se tu tens as tuas mágoas e não cuidas delas? Como é que isso é possível? Como é que tu queres entender o mal do outro se tu não consegues entender o teu? Como é que tu percebes que o outro tem tanta questão e não consegues perceber que tu tens uma grande questão dentro de ti que te incomoda e não a resolves? Entendes? E a maior parte das pessoas vive de faróis ligados para a frente, à volta, para cima, para baixo e esquece de os virar para ela, de se tocar, de se sentir e perceber se está bem, se precisa de cuidar de algo, se precisa de mudar, se precisa de mudar de lugar, se está no relacionamento exato, se está na profissão que ama, se ela se ama. Porque quando as pessoas fizerem este caminho de volta ao centro e perceberem o quanto elas se amam, o quanto amam o que fazem, o quanto amam a pessoa que têm ao lado, o quanto amam a pessoa, a casa que têm, o quanto amam o país onde estão, então elas estão a construir aí a sua casa. Então elas estão realmente a trabalhar em si. De outra forma, estamos sempre a querer mudar aquilo que não nos compete. Não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é mudar-me a mim. O resto será a minha missão. Mas passa por primeiro eu e depois tu. Eu só posso cuidar de ti se eu estiver bem, sólido, construído, esclarecido. De outra forma, eu estou-te a enganar. Eu estou-te a dar aquilo que não tenho. Eu estou a iludir o teu mundo. E isso não é bom. Não é simpático. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro, isso. Por aí. Ô, João, tem
Tem um poeta nosso aqui que chama Mário Quintana, não sei se já ouviu falar, Sei, sei, sei. e ele fala, eu lembrei de você falando do jardim, ele fala que o segredo não é a gente correr atrás das borboletas, né? A gente cuidar do nosso jardim para que as borboletas venham até nós. E Sim. eu percebo muito isso quando a gente está cuidando desse jardim interno, igual você falou, quando a gente cuida desse jardim, as pessoas que se aproximam, elas parece que elas são enviadas ou elas são atraídas ou a gente se conecta por pelo que eu tenho que oferecer eu tenho a oferecer para você agora porque eu cuidei de mim. Então, cuidando de mim, eu desenvolvi algumas coisas que eu posso compartilhar com você. E essas pessoas chegam no momento exato. Toda a gente chega a nós no momento exato, porque quando nós trilhamos, quando nós desenhamos a nossa vida, quando nós desenhamos o nosso percurso, são estabelecidas as regras de quem vai surgir, de como, porquê, para quê. Então nós vamos fazendo o nosso caminho e à medida que estamos preparados, essas novas verdades vão surgindo. E essas pessoas que precisam de contactar connosco, precisam de interferir na nossa vida, no nosso caminho, muitas vezes até para ajudar a ajustar, elas vão se apresentando. E conforme nós nos vamos conectando, essa envolvência vai mudando. E as pessoas vão mudando também. Porque a nossa verdade começa a ser diferente. A nossa verdade começa a ser cada vez mais pura, mais simples. Ao contrário daquilo que as pessoas julgam, quanto mais tu destes a tua essência, mais simples tu és. Mas mais força tu tens. Porque a tua verdade faz com que o teu castelo seja forte, em que o teu castelo seja invencível. Porque quando tu sabes quem és, sabes como sentes, como ages, como pensas, e consegues sentir, pensar e agir da mesma forma, nada te pode derrubar. Nada. Tu estás firme. Tu estás sólida. E tu... As coisas não vão parar de acontecer, né, João? Não, Mas a não. gente já vai conhecer esse lugar, a gente conhece esse lugar dessa solidez, desse centramento, né? A gente pode até pender para um lado, pender para o outro, mas a gente consegue voltar para o eixo depois, né? Esses são os desafios que vão surgindo. Porque quanto mais tu evoluís no caminho, mais desafios tu vais tendo. Quanto mais tu aumentas a tua luz, mais situações tu vais ter para te esclareceres, para saber se realmente é esse caminho que tu queres fazer, se realmente queres enfrentar essa verdade, se queres continuar a explorar, porque uma das coisas que eu tenho constatado na minha vida é que quanto mais fundo tu vais em ti, mais dói. E quanto mais tu pensas que as tuas coisas estão esclarecidas, mais tu percebes que tens muitos processos ainda por esclarecer. E é esse caminho que se torna interessante, doloroso, mas cada vez mais esclarecido, cada vez mais puro. E aquilo que eu digo às pessoas com quem trabalho é: quanto mais cavares, mais encontras. Quanto mais fundo tu fores, mais percebes que ainda mal começaste. Então tens muito para desbravar, tens muito para evoluir, tens muito para crescer. Porque nós estamos em constante mutação. Nós estamos constantemente a ser desafiados, a ser colocados perante cenários que, para o comum, é um ponto de paragem obrigatório e um retorno atrás. Mas para nós já não dá. Já não há o voltar atrás. Isso é impossível e impensável de acontecer. Se eu fosse voltar atrás agora, mais valia terminar tudo. Porque eu iria me sentir perdido. Eu já não sabia estar em muitos cenários onde estive. Repara, eu fui no início da minha formação e fui ensinado a matar. Eu fui ensinado a destruir. Eu fui ensinado a defender-me de tudo o que fosse externo a mim. Hoje em dia, eu não concebo isso. Hoje em dia, o ser mais pequenino que existe, que interfira comigo, não tem que ser violento. Não tem que vir a mim para me atacar.
Como tu percebeste, este pequenino gatito que apareceu aqui está aqui encantado e estamos a falar e ele está sossegadíssimo. Numa altura diferente, se calhar não estava, porque a energia dele não era conciliável com a minha. Entendes? Ou seja, cada vez que nós descemos na nossa profundidade, mais sintonizados estamos com tudo aquilo que nos envolve. E mais a nossa verdade é a verdade do universo. E nós somos uma partícula do universo. Nós somos parte integrante desse universo que nos aloja. Então, por que sermos nocivos para esse universo? Para que estarmos sempre em antagonismo com aquilo que nos acolhe, que nos dá vida, que nos suporta? Não faz sentido. E eu posso dizer aqui que sou o melhor ser do mundo. E a seguir saio ali fora e encontro uma pessoa e dou-lhe uma baita de uma discussão sem fundamento algum. Então, o que é que eu te estive a transmitir a ti? Quando a minha verdade ali já é outra. Quando eu chego ali fora e faço precisamente o contrário daquilo que te transmiti. Faz sentido? Se calhar não. Então para mim o que me encanta é cada vez mais eu descobrir quem sou. E todos os dias eu descubro coisas novas de quem sou. E todos os dias eu Eu olho para o gosto, mundo de forma diferente. eu E gosto, João. E Maria Júlia, você é conterrânea do João, né? Eu gosto desse termo descobrir. Uhum. Eu prefiro o autodescobrimento do que o autoconhecimento, Sim. porque parece que você vai conhecer uma coisa nova. E o descobrir, sabe uma ideia assim, tá com uma coberta aqui em cima, eu tenho que descobrir. Quando você fala do diamante, né? Sim. Esse diamante que está empoeirado, que tá ali sujo, só tá escondido, mas a essência tá ali, a potência dele tá ali, né? Só que no decorrer das vidas sucessivas e até nessa própria vida, a gente foi colocando muita coisa em cima, né? Tampando, tampando, escondendo, escondendo. E eu vejo o caminho do despertar como esse caminho de ir retirando amorosamente, não é bravo, xingando, sai pra lá, poeira, não. É ir tirando amorosamente essas camadas, né? Você falou aí das camadas de uma cebola. E eu queria escutar, assim, o seu olhar sobre essas camadas, porque a minha essência está no centro. As Uhum. camadas pode ser coisa de cultura, de criação, de família, traumas em geral, que vão cobrindo a nossa essência, né? Desde pequenininhos. Mas a gente tem uma tendência inicial de brigar com essas camadas como se elas fossem ruins e como se o mundo fosse mal porque colocou essas camadas em mim. Só que elas fazem parte da nossa história, né? Eu queria ouvir um pouquinho, assim, da sua parte, como é não ficar de mal, não brigar com esse passado e com essas camadas. O passado constrói a tua história. E a tua história é super importante para a tua vida. E se tu negares o teu passado, negas-te a ti. Porque foi aí que tu foste construindo o ser que és hoje. É aí que tu percebes quantas vezes tu saíste do caminho, quantas vezes tu foste desafiada e foste para o outro lado, quantas vezes tu te escondeste fruto da influência dos pais, da influência da formatação da escola, da influência da formatação da religião, da política, da envolvência social, de pessoas que gostam de ti, de pessoas que não gostam de ti, de quem te fez bem, de quem te fez mal. Tudo isto vai colocando camadinhas no teu diamante. E o teu desafio é, à medida que tu vais tirando camada a camada, perceberes a aprendizagem de cada uma delas, o valor de cada uma dessas camadas e porque é que ela está ali. E porque é que tu permitiste que ela andasse contigo. E o que é que ela te trouxe de positivo ou de negativo à tua vida, ao teu caminho. Eu criei um programa há um ano atrás que se chama Conecta-te com o teu coração de diamante. Porque é precisamente isso. É levar-te
da tua verdade no ponto em que chegas a mim, até à tua verdade no ponto em que tu permites tirar todas as camadinhas do teu coração e perceberes que afinal dentro de ti algo brilha. E que ali está toda a tua essência. Está todo o teu verdadeiro poder. Porque sabes, o coração é o único órgão do ser humano que não tem cancro. Porque só sabe amar. Não julga, não critica, não desvaloriza, não desconstrói. Acolhe, né? Acolhe. Acolhe. Ali só há amor. Ali só há dar. Dar, 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 dar. Ali só há, no fundo, aquilo que é a tua origem. Porque tudo começou numa pequena célula. E dessa célula foram nascendo todas as outras. E a partir daí, a recriação e a reformulação está no coração. Que é onde começa o teu ciclo de oxigenação e leva o sangue a todo o lado do teu ser. Então, se tu reforçares o teu poder interior, todo o teu corpo ganha com isso. Tu não podes estar a maltratar algo que tens dentro de ti. Mas é isso que a maior parte do ser humano faz. E chega, e parece que é algo físico, assim, né? Às vezes, de tanto que dói. Sim, mas muitas vezes já é físico. Porque muitas vezes o maltrato que se faz, o denegrir a imagem, o permitir o abuso de tudo e de todos é tão violento que causa danos físicos. Porque quando tu permites que os estados emocionais gerados comecem a ficar guardados, a fazer mais camadas em cima do teu diamante, que se vão agarrando, 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 o teu coração fica atrofiado, fica oprimido. E o teu corpo começa a reagir negativamente a todo esse conjunto de emoções que tu não libertas, que tu não curas, que tu não tratas. E um dia ele vai explodir. E aí correu mal. Mas quando nós explicamos isto às pessoas, as pessoas ficam a olhar para nós com cara incrédula. Mas isto acontece todos os dias. Isto acontece com milhares de pessoas no mundo inteiro. Não é uma irrealidade. Não é ficção. Não é utopia. É verdade. Nós somos o nosso pior inimigo. Porque não só permitimos fazer-nos mal, como permitimos que os outros nos façam mal. Porque, como tu dizias há pouco, muitas vezes arrancamos as camadas, esquecendo que quando tu arrancas algo de ti, magoas-te. Estás a ferir a outra camada abaixo. Estás a entrar em sítios que não deves magoar. Porque aqui está o teu amor por ti. Aqui está a tua dor. E se tu arrancares parte da tua dor, tu vais ficar em desequilíbrio. E vais causar mais dor. Então tu tens que saber tirar. Tu tens que saber cuidar para que saia. Como se fosse uma pena. Que sai levemente de ti. Mas sai com consciência. Sai com cuidado. Sai com mimo. Sai com amor. E assim tu vais cuidando. Assim tu vais lapidando. E quando tu observas o teu diamante, ele começa a ficar na sua forma pura. Porque tu tiveste amor por ti. Tu foste capaz de te amar. E isto é o verdadeiro milagre que tu consegues fazer. Tudo o resto tem o valor que tem. Mas não passa do dia. Ô, João, a Gisele colocou aqui que ela ouviu o caso de uma mulher que ficou surda porque o organismo desenvolveu um mecanismo de defesa por causa de algumas coisas que o marido falava do lado esquerdo, assim. Uhum. E às vezes, porque a gente não sabe se posicionar diante das situações da vida, né? A gente tem muitos medos medo do abandono, de não ser amada, de ser rejeitada. Aí a gente cala
Mas o corpo dá notícia, né? Dá, sempre. Eu tive um desafio há uns anos com a visão, porque eu não queria ver a verdade que estava perante os meus olhos. E os meus olhos reagiram. E tive em risco de perder a visão por completo. E quando percebi o que estava a acontecer, eu tive de tomar uma atitude. E terminei um relacionamento de 30 anos. Porque essa era a minha verdade. E eu não era uma peça de mobiliário. Então eu tinha que fazer algo, eu tinha que mudar algo. E tinha que ser verdadeiro comigo. E verdadeiro com quem estava ao meu lado na altura. E a minha vida evoluiu graças a essa verdade. Tudo se transformou quando eu fui capaz de enfrentar todas as situações que me incomodavam. Todas as situações que me estavam a causar dano. Porque quando nós não queremos ouvir, quando nós não queremos ver, quando nós não queremos sentir, o corpo reage, o corpo fecha, o corpo tapa, e tu deixas de ouvir, e tu deixas de sentir, e tu deixas de ver, e esperas que alguém te leve. E está tudo certo, porque foi a tua opção. Eu acho que é super importante as pessoas perceberem, e neste caso a Gisela perceber que o que ela não quer ouvir, ela tem que saber cuidar. O que ela não quer ouvir, ela tem que saber comunicar. Porque se ela souber comunicar, ela resolve e muito, se calhar, vai resolver a sua questão da audição. Porque a partir do momento em que ela quiser ouvir, se calhar o ouvido abre-se para ela. Tudo está dentro de nós. Tudo está no nosso interior. E aquilo que nós não queremos, o corpo rejeita. É uma questão de sentir e pensar. Quando tu não queres sentir, o teu coração fica frio. Quando tu não queres pensar, o teu cérebro fecha-se. Quando tu não queres ver, a vida mostra-te o que é que tu precisas fazer. Será que vale a pena? Ou será que vale a pena continuar atento? Não é sem dor, mas vale a pena Não. estar desperto. Eu acho que a gente consegue medir o que que vale a pena pelo nosso estado assim de leveza, não é? Uhum. Dentro assim. Às vezes até tem um caos instaurado fora, mas dentro Desde que a as tua coisas paz estão. esteja aí, o resto acontece. Uhum. A questão é, se tu estás em paz contigo, tu estás em paz com o mundo. Se tu não estás em paz contigo, o mundo oprime-te. E isso incomoda. E a pergunta para a Gisela é, o que é a incomoda? Há mais Giselas aí. Ela apenas teve coragem de comentar. Mas há muita gente que não tem a coragem de comentar, mas sofre da mesma questão. Não quer ouvir, não quer ver, não quer saber, não quer sentir. E a minha pergunta é, e viver sem sentido, tem lógica? Calhar não. Todos nós temos uma missão. E todos nós devemos procurar descobrir essa missão. E não com o intuito de sermos mais ou menos que alguém, mas com o intuito de cumprirmos a nossa aprendizagem. Porque foi o que nos viemos cá fazer. Foi uma aprendizagem. E quando nós desenhamos aquilo que viemos aprender, foram desenhados os acordos daqueles que estão para nos mostrar. E talvez seja interessante para a Gisele perceber que está com quem está, porque é o desafio dela. E que ela tem que aprender, se calhar, a conviver com quem está com ela. Ou resolver aquilo que ela não gosta, aquilo que ela não aceita na sua verdade. Mas isso
É a opção dela. Mas deve ser tomada. Porque a partir do momento em que ela toma consciência do que não quer, do que não gosta, do que não aceita, quais são os seus limites, quais são as suas regras, quais são os seus valores principais. E se de alguma forma estes valores principais não estão a ser respeitados, há que resolver. Porque senão ela está-se a anular como ser. Para permitir que o outro Ô, seja ô, aquilo que ela pode ser. João, a, tem uma Maria Júlia falou que também passou por essas questões todas, né? Do Uhum. físico respondendo. E a Gisele está falando aqui, eu achei isso bem interessante, né? Como todos nós vivemos os mesmos processos, de formas diferentes, com intensidades diferentes, mas os mesmos processos, né? Todo mundo sente raiva, dor, etc e tal. E a Gisele está falando aqui assim, que esse caso da pessoa que estava quase surda, não, que ficou surda, não é ela, é um caso que ela ouviu dizer. Mas eu conhecendo a história da Gisele, tudo que você falou cabe para a vida dela, assim como cabe para de todos nós. Porque Uhum. todos nós ainda estamos surdos com alguma coisa. A Gisele não está surda, mas ela tem lá a fibromialgia que ela tem que olhar para essa fibromialgia todos os dias, sabe? E eu tenho as minhas questões e todas as pessoas têm as suas questões. Às vezes a gente não quer ouvir, a gente não quer olhar, não quer trabalhar, e o corpo, a vida vai dando sinais, né? Sinais sutis, assim, até às vezes que ela cansa, ela dá um berro e aparece a pedra nos rins, aparece uma diabetes, né? Um momento o A corpo vida, grita, porque ele vai sussurrando e a gente não escuta, né? sim, a vida demora muito tempo a ser construída, mas demora muito pouco a ser destruída. A vida pode parar em segundos, mas leva a caminhada toda a ser construída. E é nestes pequenos sinais que tu percebes que o corpo fala. E quando te dói, ele já fala de uma forma agonizante. Já está a gritar, já te está a pedir que olhes para ele. Porque tu tens andado distraída, tens andado desfocada, tens andado mais virada para lá do que para cá. E ele vai falando, e falando, e falando. E vai-te dando um sinal aqui, um sinal ali, dói-me a cabeça deste lado, dói-me a vista aqui, dói-me o nariz, dói-me... E às tantas eu tenho que dizer, muda de dedo e olha para ti. Porque estás sempre a apontar onde dói e não percebes. E o sítio principal onde dói é aqui. É aqui que dói. Tudo o resto são pormenores. São sinais para ver se tu entendes. Começas a ser conveniente, muitas vezes subserviente, muitas vezes fazes aquilo que não gostas, és quem tu não queres ser, estás com quem não queres estar, vais a lugares que não te apetece, tens uma profissão que detestas, moras numa casa que odeias e consentes, e consentes, e consentes. E chega o dia em que tu chegas à janela e apetece-te gritar: tirem-me daqui, já não aguento mais. E aí tens duas opções: ou te anulas, ou lutas, resolves, mudas. Mudas de envolvência, mudas de vida, mudas de profissão, mudas de sentimento, o que seja, mas que seja o caminho que tu queres realmente fazer. Seja aquele que te leva ao ponto de encontro e não aquele que está constantemente a desviar-te do caminho. E que tu aceitas que seja. Porque um dia tu vais partir com a sensação de missão não cumprida. E vais ter que voltar a cumprir a mesma coisa. E é um tédio. Outra vez o mesmo? Sério? Eu tenho que passar outra vez pelas mesmas coisas? Menos. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu tenho que mudar alguma coisa. Porque este é o momento de mudar.
Este é o momento de tomar decisões. E repara, nós na vida tomamos milhares de decisões. Todas elas viradas para fora. Mas quando temos que tomar uma decisão virada para dentro, é difícil. Porquê? É de nós que se trata. Somos nós que temos que decidir para nós. Então por que é fácil para os outros e é difícil para nós? Isto é um contrassenso. Eu decido ser feliz. Quando? Depois vou pensar. Como? Então tu queres ser feliz e não sabes quando? Eu vou comprar um carro. Precisas? Não, mas apetece-me. Aqui já consegues decidir. Entendes? O de fora é mais fácil que o de dentro. Mas tu vais levar uma vida, se calhar, a pagar aquele carro que nem precisas. E a ter questões interiores para resolver no conforto do carro. E no drama do coração. É giro. É interessante, uma forma diferente de ver o caminho. Eu prefiro estar bem comigo do que estar bem com os confortos materiais. Se eu estiver bem comigo, tudo o resto acontece. Eu aumento a minha criatividade. Eu aumento a minha capacidade de chegar ao outro. Eu aumento a minha capacidade de cuidar de mim, de tudo que me envolve. Eu consigo ir. Porque estou bem comigo. Se eu não estiver bem comigo, eu não sou criativo, eu não sou produtivo, eu não me apetece ver ninguém, eu não me apetece estar a falar aqui contigo, eu apetece mais esconder-me num buraco, eu apetece... Entendes? Então o que nós temos que perceber é, tudo começa aqui. E não no carro, ou na casa, ou no luxo. Isso são pormenores. Se a mulher usa maquilhagem, ou se usa mini-saia, ou se usa... São pormenores. Agora, o que é que tu usas dentro de ti? O que é que tu tens dentro de ti? Isso já não é pormenor. Isso és tu. Isso é a tua verdade. Ô, João, Sim. vontade de ficar te ouvindo o resto da vida. E o Instagram vai derrubar a gente. Já tá dando 1 hora. Eu queria te agradecer muito e queria te falar que a gente pode fazer isso outras vezes, se você quiser, Está bem. porque Ok. foi muito bom. Também foi muito Eu bom queria para te mim. agradecer por ter dedicado o seu tempo para esse encontro. Para mim, de verdade, foi uma honra trocar essa ideia com você. A gente tem 1 minuto e eu queria que você despedisse do pessoal e falasse onde a gente pode te encontrar, saber desse programa do Coração Diamante. A gente tem 1 minutinho. Olha, é assim, onde me podes encontrar? Primeiro que tudo, quero agradecer a toda a gente que esteve aqui. Eu não tenho noção com quem está, sei que há pessoas a ver, mas não é importante. O importante é que a mensagem chegue a cada um que esteve aqui e agradeço-lhes por isso. E agradeço-te a ti pelo convite e à Patrícia por todo este desafio, porque eu adoro desafios e para mim é uma honra estar convosco. Precisamente porque estamos aqui a interagir, engraçado, entre continentes, que é uma coisa que as tecnologias aproximam e é ótimo. Onde é que me podem encontrar? Aqui no Instagram, através de João Barreto Terapeuta, onde está a minha página, através do Facebook também, a minha página profissional, João Barreto Terapeuta. Brevemente o meu site vai estar online. Ele está online, mas está em construção. Portanto, quem lá for vai perceber que ainda não está tudo lá. E é onde vai estar os programas. Agora, como estamos a reformar tudo isto com o Empreender com certeza, tudo está a ser ajustado para que seja mais conciso, mas, no entanto, o meu site é jambarreto.com. É simples de lá chegar, mas vão ver que há muita coisa ainda que não está estruturada
Lá também tem o meu cartão digital onde estão os meus contactos, portanto qualquer pessoa pode contactar através do WhatsApp que tu já tens, que podes disponibilizar aí. O meu contacto é público, portanto qualquer pessoa pode colocar questão. Eu só não esclareço se não souber esclarecer. Eu não sei tudo, nunca vou saber, nem é meu propósito saber tudo. Mas se eu souber algo que possa ajudar alguém, ok, estou aí. Não, não é por aí que não vai ficar esclarecido ou que não vou ajudar. Estou ao serviço, faço terapias online, faço formações, qualquer coisa, questionem, perguntem, vejam, com o intuito de aprender, com o intuito de saber a sua verdade, porque criticar é fácil, construir é difícil. Vamos E construir, agradeço este né? momento, porque se toda a gente quiser aprender, eu acho que contribuo para que não só eu aprenda, como dedico-me a aprender com vocês, dedico-me a aprender com toda a gente que vem a mim. E na simplicidade e na humildade é assim que me faz sentido. Portanto, estamos aí no caminho. Tá? Sigamos, sigamos então no caminho. Muita gratidão, João. Gratidão Fique também. bem aí. Mande as minhas energias para essa terrinha que eu amo, especialmente o Alentejo. Ok. Gosto muito de uma música da Dulce Pontes, não sei se vocês conhecem aí, se ela é famosa, não sei como é aí, Dulce Sim, sim, Pontes. Tem uma música que se chama É Tão Grande o Alentejo, e sim. eu sou muito apaixonada por essa música e por ela. Gratidão e a gente vai se falando, tá bom? Tá, ok. Pessoal, muito Obrigado. obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Não dei conta de ler, ver todos os comentários, mas a gente vai se falando também. Tchau, tchau. Obrigado. Eu que agradeço.